Fala galera, beleza? Então, hoje nós vamos entender por que a Apple está sendo diluída. Na verdade, assim, se a Apple está, todos nós estamos. Bem, depois que eu entendi esse conceito, realmente a minha visão sobre educação financeira, inflação, investimentos, ela realmente foi mudada. Porque algumas coisas começaram a fazer mais sentido. Então bora pro vídeo, galera, que eu sei que o tempo de vocês é precioso demais. Bom, primeiro a gente precisa entender o problema da diluição, pessoal. Falando em termos corporativos de empresas, pode ser grande, média, pequenas empresas, multinacionais, enfim. Normalmente as empresas elas são geradoras de caixa, elas geram muito caixa. Os gestores financeiros eles têm uma decisão a ser tomada em relação aos investimentos desse capital que foi adquirido. Normalmente, esse capital de giro, como eles precisam desse dinheiro no curto ou no curtíssimo prazo, eles preferem ativos de maior liquidez, né? Então, normalmente as empresas brasileiras, elas costumam alocar o seu dinheiro em CDBs, né, de grandes bancos que sejam consolidados, que pagam 100% do CDI, justamente porque são indexados a essa taxa de juros e também tem essa liquidez diária. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá eles acabam alocando seus títulos em títulos de curto prazo, que normalmente são os T-bills. E o objetivo dessa alocação, tanto aqui como nos Estados Unidos, é ganhar da inflação. Esse é um primeiro ponto importante para que a gente possa entender. Ganhar da inflação normalmente refere-se a você ganhar de índices como IPCA aqui no Brasil, que é uma cesta de produtos e serviços, e nos Estados Unidos ganhar do CPI, que no Brasil é muito mais fácil ganhar da inflação através de um CDB, por exemplo, justamente porque a nossa taxa básica de juros historicamente é muito alta. Já nos Estados Unidos a dinâmica é um pouco diferente, é muito mais complexo você ganhar da inflação. Mesmo assim, em ambos os países, a gente tem que se perguntar se essas metas estão corretas, ou seja, ganhar do IPCA ou ganhar do CPI é algo correto a se considerar no investimento. Justamente porque os dois índices compõem uma cesta de vários produtos e vários serviços que não necessariamente representam a inflação real que nós temos de preço. Bem, eu acredito que a melhor resposta para responder a essa pergunta é justamente uma outra pergunta. A minha empresa está sendo diluída mesmo ganhando do IPCA e do CPI? Ou seja, o seu caixa, o dinheiro líquido que você tem de capital para utilizar, está se tornando uma parcela maior ou menor de todo o sistema econômico ao longo do tempo? Pode parecer um pouco complexo, mas vai ficar mais fácil de entender agora que eu vou colocar alguns exemplos para vocês. E aí, para eu poder exemplificar para vocês, eu preciso coletar alguns dados importantes aqui, tá? A oferta de moeda, historicamente, ela tem crescido cerca de 7% ao ano nos Estados Unidos, tá? Isso quer dizer que o montante de dinheiro em circulação, ele cresce 7% ao ano. No Brasil, esse dado é bem maior e lá na frente eu vou mostrar para vocês. Bem, partindo desse princípio, nós temos um problema da alocação desses recursos. As empresas que estão deixando o seu caixa 100% em ativos que acompanham a taxa básica de juros estão diminuindo a sua participação no sistema econômico como um todo, justamente porque a sua rentabilidade ela não acompanha o crescimento da oferta de dinheiro. E é como se a sua empresa estivesse encolhendo, tá? Então, essa diluição é um encolhimento. Bem, vamos partir para um exemplo aqui no Brasil, né? Um exemplo da situação no Brasil, para que vocês entendam um pouquinho melhor em termos nacionais.
Se você olhar o acumulado dos últimos 12 meses, o CDI ele rendeu pouco mais de 11%, 11,32%, certo? Sem descontar os impostos, esse valor é bruto. E aqui nós temos um dado histórico do M2, que é justamente o aumento da oferta monetária. Nos últimos 12 meses, o dinheiro disponível no mercado aumentou 14,49%. Ou seja, a sua participação de dinheiro está diminuindo em relação ao total disponível. Nós temos uma rentabilidade de quase 12% bruto, mas a oferta monetária ela cresce 14,49% nos últimos 12 meses. Então você está perdendo para o aumento da oferta monetária. Bem, em raríssimos momentos, pegando o histórico americano, o crescimento da oferta de dinheiro acompanhou a taxa de juros. Isso aconteceu somente em 1980 e 1990. Depois disso, nunca mais aconteceu. Imagina no Brasil. E aí você vai me perguntar, e a Apple nisso tudo? Qual que é a relação que você está fazendo? Bem, para ficar um pouquinho mais claro essa dinâmica aqui para vocês, pensa assim, se uma empresa como a Apple tem um caixa de 100 bilhões de dólares e a oferta de moeda em circulação é de 20 trilhões de dólares, perfeito? Então a gente pode considerar que a Apple ela tem uma participação de 0,5% de todo o dinheiro ou de todos os dólares disponíveis no sistema econômico. E aí, se a Apple, através de alguns investimentos, alocando esse capital de giro, esse caixa que eles têm, eles conseguirem 4%, vamos lá, um retorno de 4% ao ano, o que em termos americanos é uma rentabilidade um pouco mais difícil de conseguir. Então, após 5 anos, eles terão 121 bilhões em caixa. Mas se a oferta monetária em circulação aumenta 7%, ela cresce 7% ao ano, ao final desses 5 anos, a oferta total de dinheiro é de 28 trilhões de dólares. Sendo assim, então agora, a participação da Apple nesse montante, nesse sistema monetário, é de agora 0,43%. Num prazo de mais 5 anos, ou seja, eles totalizarem 10 anos, eles conseguirem essa rentabilidade de 4%, o dinheiro em circulação mantiver anualmente uma taxa de crescimento de 7%, a participação da Apple em 10 anos vai diminuir para 0,38%. Então essa é a real diluição que as empresas, as grandes empresas, pequenas e médias também, enfrentam em decorrência da inflação monetária. E, bem, gente, eu não estou falando que a empresa está sendo totalmente diluída, mas uma parte dela está encolhendo, uma parte do seu caixa está encolhendo. Mas adicionar mais caixa, ou seja, mais grana, resolve? É claro que eles podem sim adicionar mais grana nesse caixa através das receitas de vários produtos e serviços, mas isso é como adicionar mais gelo numa pilha de cubos de gelo que estão derretendo sem refrigeração adequada. Então, certo, nessas situações é consertar o problema do armazenamento de gelo antes de colocar mais gelo nessa pilha. Faz sentido? Então, quais as opções de uso do caixa, né? Bom, uma empresa ela pode reinvestir, fazer um reinvestimento em novas tecnologias, estrutura, atividades comerciais, mas eles precisam analisar até onde isso tende a ser mais lucrativo ou não. Eles também podem fazer novas aquisições de outras empresas, mas também acabam esbarrando em alguns riscos de uma estrutura inchada, por exemplo. As empresas também podem gerar mais dividendos para os seus acionistas, mas dependendo de como for, eles podem até sinalizar para os investidores que não há mais nada que eles possam fazer com os recursos que eles têm em caixa. Então isso pode ser interpretado de uma forma negativa. E uma quarta possibilidade é a recompra de ações, que geralmente é benéfico
mas também tem as suas limitações, porque para isso acontecer, o preço das ações tem que estar extremamente atrativo. Então essas opções, elas acabam esbarrando em algumas premissas. Então sempre vai ter um caixa disponível para fazer uma alocação estratégica de investimento. Partindo desse princípio, a alocação estratégica, nesses casos, pode ser a estruturação de uma reserva de emergência. Para uma pessoa jurídica, é essencial também que eles tenham uma reserva para imprevistos. Eu já tive empresa por mais de 14 anos, era uma empresa de pequeno a médio porte, e nós também tínhamos uma alocação estratégica dentro da reserva de emergência. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque poupar e investir é a maneira mais líquida para que você tenha uma reserva para tempos difíceis. Um exemplo claríssimo disso foi na pandemia. As empresas que tinham grande reserva e setores onde realmente sofreram com a queda do mercado, passaram todo esse tempo turbulento, mas sobreviveram. Já outras empresas que não tinham essa reserva, certamente quebraram. Nós já vimos que se a empresa coloca seu capital 100% ganhando uma taxa básica de juros, ela será fatalmente diluída ao longo do tempo, pelo processo inflacionário da oferta de dinheiro em circulação. Mas eu entendo também que a liquidez é algo essencial no momento de urgência. Então, dentro de uma reserva de emergência, podemos colocar uma camada nova, uma camada de proteção contra diluição, que seria um percentual disponível para que você possa fazer essa proteção. E a ideia desse capital é que você consiga carregar para o médio e longo prazo. Sabendo disso, quais são os outros investimentos que podem ajudar a manter e preservar o seu capital, sem que sofra esse processo de diluição? Ao longo dos anos, o ouro e o S&P 500 conseguiram não ser diluídos, mas foi por muito pouco. E o ativo mais poderoso que a gente pode considerar hoje em dia é realmente o Bitcoin. Então essa camada de proteção pode ser feita alocando seus recursos em Bitcoin, mas não precisa ser unicamente nele. Mas se a gente for pensar, o próprio Bitcoin tem vários benefícios. Bom, primeiramente a escassez do Bitcoin. O limite de fornecimento da sua oferta é de 21 milhões de Bitcoin. Então, realmente existe um processo deflacionário nesse sistema. E a gente pode ver com nossos próprios olhos. Olha só esse gráfico. Nós estamos aqui em agosto de 2024. Analisando esse gráfico, que é taxa de inflação do Bitcoin, nós temos uma taxa de inflação de 0,83%, num horizonte de tempo de 4 anos, que é mais ou menos quando vai ocorrer o próximo halving do Bitcoin. Então, pessoal, não existe diluição a longo prazo no Bitcoin. As moedas, como vocês viram naquele gráfico, são emitidas a uma taxa decrescente até que elas atinjam um limite de fornecimento. Mas a gente tem que considerar que a rede do Bitcoin tem apenas cerca de 15 anos e durante a primeira década de sua existência ele não tinha nenhuma escala institucional e todos os tipos de incerteza regulatória existiam no ecossistema. Outro ponto, pessoal, é a volatilidade. Ela tem sido um grande problema e ela provavelmente continuará a ser por algum tempo. Mas com a aprovação dos ETFs em solo americano, a gente está vendo que o Bitcoin pode atingir menores níveis de volatilidade. Bem, já que a gente está falando de empresas, de grandes corporações, algumas empresas maiores já adotaram o Bitcoin. O exemplo mais famoso é a MicroStrategy, que começou a converter seu caixa para Bitcoin em agosto de 2020. Hoje, eles já têm uma estratégia muito diferente. Eles emitem dívida para comprar mais Bitcoin. Dá uma olhada nesse gráfico. Isso foi há 4 anos, exatamente em agosto de 2020. E a MicroStrategy, ela tem um desempenho fantástico frente ao próprio Bitcoin, o S&P 500, Nasdaq, ouro, prata e também os bonds, que são os títulos americanos, e também um desempenho fantástico aí comparado às Big Techs americanas, Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, Apple, Meta, Netflix e Amazon. Então é impressionante ver como eles cresceram justamente por essa estratégia
mais avançada focada em Bitcoin. Bem, pessoal, a gente vai para alguns insights finais aqui: gerenciamento de risco e de volatilidade. Então, uma forma das empresas gerenciarem a volatilidade e o risco é colocando apenas uma parte do seu caixa, porque isso vai limitar a volatilidade total dentro da sua alocação, ou seja, dentro do seu caixa, e vai limitar o risco de eventos raros e extremos acontecerem e impactar de forma muito significante dentro do seu portfólio, enquanto que o seu capital é realmente preservado, não sendo diluído. Bem, existem algumas empresas fazendo isso. Esse site a gente pode ver uma lista completa de empresas, fundos, países que possuem o Bitcoin. E na minha visão, mesmo assim, pensando no âmbito global, são pouquíssimas as empresas. Aqui, em primeiro lugar, a gente vê aqui a MicroStrategy, com 226 mil Bitcoins. Aí nós temos algumas mineradoras de Bitcoin aqui, a Tesla também. E aqui para baixo, a gente tem os fundos, os ETFs, né, em Bitcoin. O IBIT, que é da BlackRock, com 350 mil Bitcoins. Aqui nós temos algumas plataformas, empresas do setor de DeFi, algumas empresas privadas também que detêm Bitcoin. E aqui a gente pode até ver alguns governos, como os Estados Unidos, 213 mil, a própria China, 190 mil. Enfim, tem vários países aqui que também tem Bitcoin. No total, todas essas entidades possuem mais de 2,5 milhões de Bitcoin. Bem, então voltando aqui, é certo para mim que esses caras são visionários, principalmente as empresas. Por quê? Porque eles entenderam o conceito de diluição de forma antecipada. E aí eles estão aderindo ao Bitcoin para que isso seja minimizado na empresa deles. Bem, galera, então é isso. Espero mesmo que esse conceito tenha sido útil para você. Então eu conto com você para se inscrever no canal, para me dar um like e também fazer um comentário aí se você gostou do vídeo. Isso vai me ajudar demais, galera. Muito obrigado, valeu, até a próxima!